O tom indiferente de Leilin instantaneamente enfureceu Moe que estava se escondendo no escuro, e uma voz sinistra soou. Eu espero que você ainda se sinta assim quando estiver sob o ataque do beijo da glutão. Essa voz parecia vir de todas as direções, fazendo com que alguém não conseguisse entender sua localização. A fraqueza de tais barreiras está em quem as lança. Uma vez que ele for atacado, eles imediatamente entrarão em colapso. Leilin continuou falando em tom superior, como se estivesse comentando sobre o feitiço de Moe. E daí se você conhece sua fraqueza? Depois de passar por refinamento, minha KGOF Gluttony agora possui uma parte do poder de um domínio Morningstar. Um simples mago de fase de cristal como você definitivamente nunca verá através dele. A voz de Noah soou novamente, mas desta vez, ele parecia confuso e exasperado. Qualquer um que visse o seu próprio inimigo despreocupado quando fosse pego em sua armadilha, quando por todos os direitos eles deveriam estar lutando em sua agonia, sentir-se-ia enfurecido. Com um comando, numerosas bocas terríveis com línguas afiadas começaram a atacar Leilin, roendo-o. Escudo de escamas. Uma multidão de cristais negros apareceu com um estalar dos dedos de Leilin, formando um escudo coberto por uma camada de escamas de um lado. Quando os dentes brancos morderam o escudo, produziram ruídos estridentes e uma grande quantidade de faíscas. Sob o ataque dos numerosos dentes, a defesa do escudo de escala estava em perigo iminente, e parecia que ele seria esmagado em poucos minutos. Vendo isso, Noah soltou uma risada despreocupada. Mesmo que você tenha visto, o que você pode fazer? Você ainda não será moído em carne moída sob o ataque da minha gaiola d'água. Decidi preservar bem sua língua e saboreá-la lentamente. Mesmo sendo claro, ele ainda mostrava os sintomas da insanidade sob a influência da marca d'água. Enquanto ouvia a declaração de vitória de Moe, à medida que o escudo escala à sua volta se estilhaçava, Leilin sacudiu a cabeça. Se fosse apenas essa barreira, seria praticamente inquebrável por magos de nível 3, e mesmo eu teria que gastar uma grande quantidade de força espiritual para sair disso com força, mas que pena. Leilin suspirou, como se ele estivesse genuinamente com pena do infortúnio de Moe. Você não deveria ter colaborado com o clã Oakert como você antes que Moe pudesse completar sua sentença. Um aterrorizante raio de morte já havia atravessado as inúmeras barreiras e atingido Moe que estava escondido nas fendas da escuridão precisamente. Dica da fatalidade. Este formidável feitiço que o Aiship tinha projetado especialmente para Leilin teve o efeito aterrorizante de entregar um golpe fatal para um rank 3 magus Banco. Sob o título Fatality Stip, a defesa de Noah foi rasgada como papel, e até mesmo seus feitiços inatos foram facilmente esmagados pelo raio da morte, como se as cascas de ovo encontrassem um martelo. Kula. O todo-poderoso Beelzebul. Você é a soberania da gula, controladora da glutonaria. Uma voz ressoou no ambiente de Moe, como se estivesse cantando, mas também rezando. Em meio às orações, as runas negras no rosto de Noah brilharam e, na verdade, romperam seu rosto, assumindo a forma de uma semente negra que obstruía a gorjeta de Fatality. Poder de convicção. O concedido de um deus. Leilin estava sempre apreensivo sobre o lendário mundo dos deuses. Alguns de seus conhecimentos alcançados em seu mundo anterior a respeito de divindades e deuses foram adicionados à sua compreensão de tais poderes superiores. Portanto, ao testemunhar essa forma, Leilin imediatamente fez uma associação. Mas pouco depois, ele zombou. Se o corpo original de Beelzebul, até mesmo seu clone, estivesse aqui, ele seria capaz de me esmagar com apenas um dedo. Mas agora, uma semente inútil sem o apoio da força espiritual do corpo original quer me matar. Tendo conduzido experimentos interplanares antes, Leilin naturalmente entendeu a fraqueza de tais sementes de forças espirituais que descendiam de outros mundos,
especialmente aquelas que tinham suas conexões com os dois lados cortadas. Pode-se dizer que, mesmo que o corpo original da outra parte estivesse além do nível 7 e já tivessem atingido um reino aterrador, eles ainda seriam incapazes de fornecer qualquer assistência à semente da força espiritual aqui. De fato, essa semente negra não era nem mesmo uma semente de força espiritual, apenas um produto da contaminação espiritual do clone aniquilado, contaminado com fragmentos de sua memória. Os raios da morte atingiram a semente negra implacavelmente. Friamente peu depois que os raios negros de luz brilharam, a semente da força espiritual caiu no chão com um buraco em sua superfície. Como lentamente petrificado, tomou a forma de uma runa de pedra. Fatality Step penetra Noah, que parece ter desistido de toda a esperança. Se não fosse por Leilin, que inclinou o dedo na junção final, o cérebro inteiro de Noah poderia ter sido completamente frito. Mas agora, Noah estava deitado no chão como um cachorro morto, um buraco aberto no peito. Ele murmurou, incrédulo. Como? Como isso aconteceu? Leilin se aproximou e destruiu sua consciência impiedosamente, sua voz fria como gelo. Falar. Quando você começou a se juntar ao clã Oakheart? 70 anos atrás. Uma vez eu fui para Azure Mountain City em busca de uma maneira de consertar o KGOF Gluttony, e naquela época o clã Oakheart me ajudou a encontrar o que faltava. Depois de perder a marca da gula, Eniol parecia uma alma perdida. Ele havia regredido a um estado em que ele estava ainda pior do que um humano comum depois que sua consciência estava arruinada, permitindo a Leilin obter respostas dele usando um feitiço ilusório. Você se atreveu a conspirar com esse clã. Você está realmente cansado de viver, não está tendo interagido com eles antes. Leilin entendeu o clã Oakheart. Eles eram um bando de pessoas sem moral. Foi uma tragédia que Eniol os havia procurado. Era também o clã Oakheart que ajudara Leilin a quebrar a KGOF Gluttony de uma só vez. Embora a gaiola da gula realmente se isolasse de todos os tipos de detecção, de tal forma que ele não estava confiante nem mesmo no iShipScans, Leilin ainda descobriu pequenos traços de atividade de insetos em Noah. Havia apenas alguns desses insetos, e eles provavelmente tinham feitiços de ocultação, razão pela qual Leilin não percebera nada inicialmente. Quando Eniol explodiu e arrastou Leilin para dentro da KGOF Gluttony, Leilin imediatamente ativou a função de varredura atômica do Alaska. Inicialmente, ele queria encontrar uma falha na gaiola da gula, mas quem teria pensado que ele iria encontrar acidentalmente vestígios de insetos Stardust? Leilin aprendeu mais ou menos como lidar com esses erros enquanto estava no leilão. O fato de Noah realmente ter insetos Stardust parasitas nele era tão bom quanto se enfeitar com enormes lâmpadas, revelando sua localização para Leilin. Não havia dúvidas sobre o que aconteceria a seguir. Leilin apontou sua Fatality Step e resolveu todos os seus problemas. O clã Oakheart. A expressão de Robin mudou. Eles eram uma família poderosa com um Morningstar Magus como seu apoio. As relações do sobrinho com eles eram completamente contra o próprio interesse dele. Parece que as recentes mudanças no clã Ouroboros envolveram a interferência dos poderes de Azure Mountain City. Leilin coçou o queixo e decidiu evacuar imediatamente. Ele estava agora com mais medo de esbarrar nesse clã. Se a questão de antes fosse revelada, a outra parte viria atrás dele até os confins da Terra, mesmo que ele tivesse o apoio de seu Morningstar mentor. Sr. Robin. Que tal pararmos a comoção no castelo, depois levar-no à sede para se declarar culpado? Leilin olhou para Robin, que estava de pé ao lado, e perguntou respeitosamente. Claro que devemos. Robin sorriu amargamente. Ele ainda tinha espaço para rejeitar. Ótimo, vamos. Leilin estava prestes a dizer algo, mas sua expressão mudou de repente. Quem está? Inúmeras poções imediatamente emergiram da bolsa em sua cintura, combinando-se para formar uma horripilante classificação 3 no ar, Death's Blood.
Um arco negro brilhante a atravessou, instantaneamente cortando uma enorme planície. Tudo na maneira como pedras, grandes árvores e até mesmo pequenas colinas foram cortadas à metade por uma fina camada de luz, revelando falhas perfeitas e lisas. Algumas figuras foram forçadas por Death's Blade e projetadas na frente de Leilin. Leilin Farlier. Eu finalmente encontrei você. Os magos presentes estavam todos na fase de cristal, e seu chefe era um magus cuja força aterrorizante estava no auge da fase de cristal. A pessoa que falou era um homem de meia-idade, com o cabelo dourado como chamas. O ódio em sua voz fez o cabelo de Leilin ficar em pé. Léo Leilin gritou seu nome. Este líder robusto era na verdade o chefe do clã Oakheart. Pela sua expressão, ficou claro que ele sabia sobre o disfarce de Leilin anteriormente. Uma profecia. Leilin pensou que ele havia eliminado seus rastros de forma limpa, mas a outra parte havia descoberto sua identidade mesmo assim. Ele deve ter profetizado sua identidade. Embora o próprio rei da Montanha Azul não fosse um profeta, contanto que alguém estivesse disposto a pagar uma quantia grande, ainda era possível recrutar os serviços de outros reis magos. Foi apenas que a velocidade da reação da outra parte, bem como a sua crueldade, excedeu em muito as expectativas de Leilin. Era provável que, para prever a localização de Leilin, todo o clã Oakheart tivesse pago o sangue. Mas se alguém pensasse sobre as consequências que o clã de Oakheart sofreria uma vez que Leilin expusesse seus insetos, isso de alguma forma parecia compreensível. Matar de fato, Léo foi direto ao assunto, como se tivesse medo de que Leilin o expusesse. Ele imediatamente começou a trabalhar assim que se conheceram e não deu a Leilin nenhuma chance de falar estrondo. Ondas aterrorizantes irromperam dos magos da fase de cristal ao lado dele, e numerosas correntes negras apareceram em torno de Leilin, envolvendo-o. Uma poderosa força de ligação foi exercida sobre ele. Léo desenrolou um pergaminho simples e sem adornos, e as ondas de energia que saíram dele fizeram Leilin se sentir sufocada. Um pergaminho rank 4. Você realmente pensa muito bem de mim. As pupilas de Leilin se contraíram e ele imediatamente sussurrou para Léo: se eu morrer aqui, juro que o problema com os insetos da poeira estelar será instantaneamente revelado e espalhado por todo o continente central.